Bom, vamos ouvir então o Fernando Mollica. Mollica, essa entrevista foi dada ontem à noite, na chegada do presidente ao Palácio da Alvorada. Mesmo dia em que de manhã, participando de um podcast, ele foi perguntado sobre aquela eventual possibilidade de propor o aumento do número de ministros no Supremo Tribunal Federal de 11 para 15, conforme disse o vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, que essa é uma ideia que pode andar num Senado com mais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. De manhã, ele disse que várias propostas são levadas a ele, mas que ele poderia não levar isso adiante desde que o Supremo Tribunal Federal baixasse a temperatura. E aí, 12 horas depois, a gente vê uma resposta bastante diferente, né? A partir de várias críticas que foram feitas a esse primeiro argumento do presidente, lembrando que Hugo Chávez, na Venezuela, fez a mesma coisa. É possível ter opiniões tão dissonantes a respeito de um assunto tão importante, opiniões diferentes em 12 horas, Mollica? Não, claro que não. Né? E na véspera, no sábado, né? naquela entrevista lá no Palácio da Alvorada, né? Quando ele estava ao lado da Atena, o Bolsonaro tinha voltado a criticar o Alexandre de Moraes com palavras muito pesadas. E assim, não tem, a opinião do Bolsonaro em relação a isso é muito clara. Né? Quando ele fala em pacificar, é que em algum momento ele sente que pode ter exagerado um pouquinho, aí ele ensaia um recurso, ele finge um recuo, melhor dizendo, ele finge um recuo, mas não é nada. Essa declaração que ele deu no podcast, dizendo que se o Supremo amenizar, eu também amenizo, isso é, desculpe, vou falar uma palavra feia, é praticamente uma chantagem. Como assim? Então, se o Supremo não fizer o que ele, Bolsonaro, quer, ele, Bolsonaro, se for reeleito, vai imitar o que a ditadura fez e aumentar o número de cadeiras no Supremo para que ele tenha a maioria no Supremo? Como assim? Nessa entrevista ao tal podcast, ele chegou assim a humilhar os dois ministros que ele nomeou para o Supremo Tribunal Federal, dizendo: já temos duas pessoas garantidas. Isso é uma humilhação para os dois ministros. Estão sendo considerados o quê? São lá porta-vozes do Bolsonaro? Estão lá apenas para cumprir aquilo que o Bolsonaro determinou? Não estão lá para votar com as suas consciências, de acordo com o conhecimento jurídico que eles têm? Então, o que o Bolsonaro fez foi isso. E aí ele fala, vamos pacificar. Não tem isso. Já houve várias vezes. Nesses 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio de mandato, diversas vezes em que ele subia o tom, quando via uma reação, aí ele ensaiava um recuo, aí não foi bem isso, aí esse recuo durava 2, 3 dias, uma semana, depois ele voltava para o ataque. Não, o que ele quer está claro. E a entrevista que o agora senador eleito, Hamilton Mourão, deu também foi nessa mesma linha. Meio de botar freios no Supremo Tribunal Federal, já que e aí é uma lógica muito curiosa, porque o governo conseguiu um bom resultado nas eleições para o Congresso Nacional. Se o Bolsonaro for reeleito, ele terá o domínio do Poder Executivo, aí teria o domínio do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Como é que é assim? Como é que a gente chama, eu não vou nem falar um nome que é um nome feio, um governo que tem o domínio da justiça, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário? Como assim? E através, no caso do Judiciário, uma medida extraordinária. Você lembrou bem, o Hugo Chávez fez isso na Venezuela, o Hugo Chávez que foi tão elogiado pelo Bolsonaro. Bolsonaro que também no Congresso Nacional elogiou tanto o Fujimori. Fujimori, que era o presidente peruano, depois se transformou no ditador, fechou o Congresso, fechou a Suprema Corte peruana. Ele visitou o Brasil e o Supremo não quis recebê-lo, porque ele, Fujimori, tinha fechado a Suprema Corte no Peru. E o então deputado Bolsonaro criticou a atitude do Supremo. Como assim não vai receber o Fujimori? Então, assim, não. É algo muito grave, é algo muito preocupante, é o risco que está embutido neste tipo de declaração. Quando um presidente diz que poderá amenizar, poderá desistir de um projeto caso o Supremo se comporte direitinho. Como assim?
O Supremo tem que se comportar direitinho, sim, fazendo o que tem que fazer, que é atuando como guardião da Constituição, e ponto. No mais, isso é delírio e a gente já está acostumado com essas idas e vindas do presidente Bolsonaro. Com vocês.